eles estão subindo, você ergue as suas mãos, fecha os seus olhos, e com toda a tua força, com todo o teu amor, com toda a tua adoração, começa a liberar as tuas línguas, começa a liberar ações de graças, começa a liberar rendição, quebrantamento. Oferece a Ele teu coração, igreja. Oferece a Ele o teu espírito, igreja, a tua alma, igreja, todo o teu coração, igreja. Deixa fluir o rio, deixa fluir, você é livre. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Oh, esse lugar é um lugar de cura, é um lugar de liberdade, é um lugar de alegria, é um lugar de milagres, é um lugar de vida, é um lugar de salvação, é um lugar de poder. Ele é digno de tudo, Ele é digno de tudo, Ele é digno de tudo que você tem, de tudo que você é, de tudo que você pode. Libera o teu tudo para Ele, libera o teu tudo para Ele. Marca nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Será com certeza sobrenatural, será com certeza inesquecível, será com certeza poderoso, amém? E a gente quer apresentar a vocês, né? Pastor João, a Janaína. Pastor João, 21 anos, né, pastor? 22? 22 anos à frente da nossa igreja sede de Campina Grande, lá em Campina Grande. Assim como Paulo foi, né, formado aos pés de Gamaliel, o pastor João foi formado ali, né, lado a lado com o pastor Bud. Pastor, é uma honra, é um presente para nós receber vocês, e a gente quer receber tudo. Amém? Já quero deixar o microfone na mão de vocês, para vocês seguirem o coração e o Espírito Santo. Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz. Você pode sentar. Obrigado gente pelo serviço excelente, que ambiente agradável. Como estamos felizes em estar aqui, tanto na cidade, na igreja e no evento. Nós estamos em uma conferência de famílias, para famílias. E não sei se você lembra desse detalhe. O que Deus inspira, Ele está comprometido para confirmar. Houve uma inspiração para esse tempo, esse final de semana. Foi determinada uma conferência de família. Há uma unção para a família nesses dias aqui. Então você vai ser enriquecido, você vai ser fortalecido, você vai ser ajudado. A tua família vai ser beneficiada. Diga isso, a minha família está sendo beneficiada. Amém? Queria que Janaína pudesse também dar uma saudação. Amém, queridos. Boa noite. Então, para nós é uma alegria poder estar aqui. Amém? Nós gostamos mesmo desse assunto de família. É uma coisa gostosa para nós, né? De trazer, de conversar. Nós temos tantas famílias representadas aqui de várias formas, e eu acredito mesmo que é um assunto que Deus quer colocar uma tônica nesses últimos dias. Amém? Porque é necessário, né? É necessário fortalecer as bases daquilo que sempre existiu. Amém? Porque Satanás quer confundir as coisas, e a gente está aqui para manter o reino de Deus como ele é. Amém?
Mas nós queremos apresentar para você a nossa família. A gente trouxe uma foto, a mídia pode projetar, por favor. Pronto. Então, essa é a nossa família. Nós temos aqui, do meu lado, essa é Bia, Jane Beatriz. Ela tem 21 anos. Ela toca, canta, ela é bem graciosa. Infelizmente, ela já está namorando. Né? Essa do meio é Isabel, Jane Isabel. Ela tem 15 anos. Essa foto, na verdade, ela faz uns 2 anos e um pouquinho já. Ela tem 15 anos, é nosso bebê, porque os filhos para a gente nunca crescem, é sempre bebê. E aqui João, eu, aqui nós temos Suane aqui do meu lado, é minha nora, né? É a esposa do meu filho, que está ali na ponta, Gabriel, ele tem 25 anos, ele casou há 3 anos, e agora ela está grávida, e eles vão ter um bebezinho em agosto, está perto já, Olívia, é uma menina e a gente vai ser avô e avó e a gente está pensando como é isso, né? Mas, queridos, essa é a nossa família, é uma alegria. Eu realmente, do fundo do meu coração, queria ter tido mais. Então, a gente teria mais uma menina aqui nesse canto, acho que ela estaria com 11 anos, 10, seria ótimo, eu amo ter filhos, adoro estar grávida. Mas agora a gente está na era dos netos, né? Então, só para você saber, essa é a nossa família. E nós somos muito felizes, né, pelos filhos que Deus nos deu, pela nora que Deus nos deu, pelo genro que Deus vai nos dar, pelos netos, porque isso é um projeto de Deus. Amém? A gente vai orar e João vai ministrar hoje à noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por esse ajuntamento. É um ajuntamento santo, é um ajuntamento com propósito, é um ajuntamento onde a boa mão do Senhor está aqui conosco para nos ajudar, para nos ensinar. Obrigada, Senhor, pelas verdades que você estabeleceu desde sempre. Nós, como tua igreja, né, como coluna e esteio da verdade, nós queremos fazer valer as colunas que você estabeleceu. Obrigada pelas verdades, obrigada porque você mostrou o mapa, você mostrou como funciona, você tem um manual. E nós queremos realmente nos inclinar para que a tua vontade para a família. Abençoamos todos os pais presentes, todas as mães, todos os filhos e filhas, todas as noras, sogras, genros, avós, avós, tios e primos, todos os solteiros, viúvos, separados. Obrigada, Senhor, por todos nós aqui nessa noite. Nós te reconhecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, que bênção, feliz demais, celebra a família, que família bendita, ela não é perfeita, mas é bendita, amém? Sua família é bendita, estamos aqui para desfrutar dessa graça e desta unção, Deus tem cuidado da gente, Deus tem cuidado de você, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele quer completar, Deus pode, amém, nos fazer abundar, em toda graça, com o propósito da gente ter sempre em tudo, diga sempre, em tudo, ampla suficiência, isso quer dizer sobrando, amém? Para que a gente possa também ser uma bênção, superabundar em toda boa obra. Somos abençoados, nós temos 27 anos de casados, casamos, estávamos assumindo, né, a igreja de Campina Grande. Quantos desafios juntos, aprendemos muito, recebemos muito da intervenção de Deus. E 27 anos depois estamos aqui para dizer que família é um projeto de Deus. Não é uma carga, não é um peso, não é um desastre. É um projeto de Deus para satisfação, para realização. Família é lugar de bênçãos. Se não está sendo essa a tua realidade, eu te digo, Deus tem propósito de restaurar, porque o diabo se levanta contra tudo, ele faz oposição, tudo referente a Deus, tudo que é divino, tudo que é sagrado. É por isso que como família nós enfrentamos tantos desafios, mas as armas que Deus nos confiou são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma,
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Amém? Eu não sei como é a tua família, eu não sei qual é a posição que você ocupa na família, mas uma coisa eu posso te dizer, e é a palavra que Deus tem colocado em nossos corações, é restauração. Né? Muitas vezes restauração do relacionamento, pode ser restauração da força, pode ser a restauração do posicionamento adequado, pode ser a restauração da atividade ministerial em família. Deus estará movendo uma unção restauradora neste lugar. E se você está aqui, pode ter certeza, você está debaixo, você só não recebe se não quiser. Porque se você não fizer nada, no sentido de resistir, o céu já determinou bênção para a tua vida. Você está na cota de Deus para esse evento, amém? Então não queria que você ficasse condenado pela realidade que você tem vivido. Talvez você tenha percorrido um caminho, não tenha tido muito sucesso. Isso não desqualifica você, tanto é, você está aqui porque Deus tem em vista te alcançar, né? Animar você, encorajar você, te ensinar, né? Deus tem propósito mesmo de salvar e nos aperfeiçoar, nos levar para uma perfeição, e é na pregação do Evangelho que isso acontece. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar o pobre, ou seja, para levar o Evangelho, as boas notícias ao pobre. Isso não se refere à falta de dinheiro apenas, tem pessoas pobres em outras áreas, né? E o Evangelho é uma boa notícia para o pobre. Deus quer alcançar o pobre, aquele que tem falhas, aquele que tem fraqueza, aquele que tem necessidade. E às vezes o nosso problema não é dinheiro, mas a gente tem fraquezas na personalidade, na forma de enfrentar as situações, a vida, e isso reflete muito na família, porque a família é um lugar permanente, né? A gente pode escolher a igreja que congrega, a gente pode escolher o trabalho que vai trabalhar, mas a família é a que nós fomos inseridos. Então a gente precisa entender esse papel e trabalhar nesse segmento. Não é louvável a Deus desistir da família. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Deus não abomina o divorciado, não. É o divórcio. É a situação de separação. Porque ela é um dano, é uma perda. Só sabe o dano de um divórcio quem já passou. Você está comigo? Porque não é bom para ninguém. Não é vantagem para ninguém. É por isso que Deus abomina. Porque é algo danoso, é algo prejudicial. E Deus não quer que seus filhos vivam essa situação. Quem quer ver seus filhos passando por problemas? A gente evita, a gente trabalha. Muitas vezes ficamos entristecidos em ver um filho nosso sofrendo, qualquer que seja a situação. Deus também. É por isso que Ele abomina essa arma de Satanás, que com essa bandeira do divórcio, que é exatamente divisão, rompimento, quebra de aliança. E isso não faz parte do que Deus tem para a nossa vida. Mas se porventura você já teve essa experiência de viver um divórcio, eu quero dizer, Deus é restaurador. E Ele está aqui para restaurar condições na tua alma, para que você possa dar continuidade à sua vida. Porque se Ele disse, vinde como estais, Ele não disse, vinde os perfeitos. Ele não disse, aperfeiçoe, depois venha. Ele disse, vinde como estais. E se você veio nessa condição, há restauração para a tua vida também. Amém? Precisamos ter mesmo atenção, como eu disse, né? Família é um lugar permanente de relacionamento, né? É uma ligação que Deus fez para sempre. Estamos ligados a um compromisso, né, de responsabilidade familiar para sempre. E logo precisamos mesmo ter um entendimento de restauração. Eu não sei se eu ouvi isso de Janaína, mas é interessante. Imagine se não tivéssemos a oportunidade de trocar de carro. Eu já estive em alguns países, né, como Angola, estive também na Bolívia, onde, pelo menos quando eu fui,
o poder aquisitivo, né, não favorecia tanto. Você vai encontrar muitos carros velhos. Amém? A restauração de carro na Angola é muito forte. Eles restauram. Eles sabem, é esse aqui, então eu vou restaurar para continuar tendo um carro. A facilidade para a gente de trocar de carro, né, de ter o carro do ano, o carro novo, a gente nem quer gastar dinheiro nem tempo restaurando um carro. Mas imagine se você tivesse um carro e você soubesse, esse carro é para a vida toda. Como você trataria ele? Amém? Como você lidaria com essa ferramenta importante, necessária? Eu tenho certeza que você ficaria mais cuidadoso nas manutenções. Amém? Você ficaria mais cuidadoso de expor a qualquer condição, porque você sabe, isso aqui é para a vida toda. Não tem essa possibilidade de trocar. Então eu vou ter um trabalho, uma dedicação, um permanente, né, de restauração. Eu queria que você entendesse que é assim que deve ser o entendimento na família. Amém? Não há troca de família, não há possibilidade, né, na ideia de Deus, da gente ficar leviano com a nossa atuação atual, na expectativa, não vai ter a do ano, vai ter a nova. Não, para Deus, você precisa trabalhar mesmo com essa mentalidade de responsabilidade, de conduzir as coisas bem, preservando, né, proporcionando essa proteção, essa segurança para uma continuidade. Então, não sei qual é o papel que você desempenha na família. Essa conferência aqui não é para casais, é para a família, mas vamos tratar muito do assunto conjugal, homem e mulher, porque é dessa base, né, que vai ser toda a sustentação para a família. Eu fui muito abençoado, ainda hoje lembro, e sou devedor ao que aprendi naquele seminário para posicionamentos dentro do meu casamento, que foi salvação, né? Se eu não tivesse tido as instruções que aquele seminário me deu, o nome do seminário era Vinho Novo na Família. Participei daquele seminário solteiro. E ela dando instruções, era Rosângela e Ítalo, estava ministrando, e eles falando o papel do marido, o papel da esposa, e eu ali solteiro, olhando, ouvindo aquelas coisas. Quando eu casei, muitas daquelas instruções foram lembradas, e pôde ser salvação para situações, se eu não tivesse, pode ser que não tivesse acertado, amém? Então, se você está aqui na condição de jovem, solteiro, pessoas viúvas, separados, há uma instrução para você no entendimento dos papéis, em desempenhar cada papel na família. Você está comigo? Quero chamar a tua atenção, né? Que posição você ocupa na família? Pensa um pouquinho aí. Você pode ser marido, pai, filho, irmão, amém? Genro, nora, porque essa é a composição da família imediata. Foi essa estrutura familiar que Deus orientou para entrar na arca. A Bíblia diz que Deus deu uma instrução: entra com toda a tua família. Entrou marido, mulher, filhos e genros. Então essa composição Deus entende e interpreta como esse vínculo familiar de primeiro grau, da qual nós somos responsáveis diretamente. Queria te ajudar com essa informação. O nosso papel na família também é um serviço a Deus. Está comigo? O nosso papel na família também é um serviço a Deus. Às vezes nós relaxamos as nossas responsabilidades familiares e mergulhamos na nossa atividade religiosa, igreja, né? No congregar, com as suas atuações de serviço, de culto, vida ministerial. E para essa atividade a gente dedica assim uma adoração, a gente faz debaixo, né, de um temor,
debaixo de um cuidado, com uma consagração. Mas a família, me parece, né, que tem sido uma realidade, e eu só posso encontrar um personagem que trabalhou essa distorção, que é Satanás. Ele se levanta tudo que é contra a vontade de Deus. Ele faz essa oposição, ele se levanta contra Deus, contra tudo que é ligado a Deus. Então, família, por ter essa ligação tão forte, e Deus tem uma expectativa tão grande na família, é certo que ele vai trabalhar para trazer distorções. E muitas dessas distorções estão no relaxamento do nosso papel na família. É por isso que é importante você identificar qual é o papel que você desempenha na família. Pai, mãe, você é filho, filha, amém? Porque aí a Bíblia vai trazer instruções para cada um desses papéis. É muito comum, né, no dia a dia, né, da vivência de cada pessoa, a gente negligenciar a vida comum do lar. É interessante que a Bíblia traz essa instrução para a gente viver a vida comum do lar. Parece que ela precisava se esforçar para dizer, é em casa mesmo. Amém? Viver a vida comum do lar, com discernimento, com sabedoria. Se faz necessário ter sabedoria de Deus para lidar na família, para desempenhar o papel na família. Se faz necessário temor a Deus para desempenhar o nosso papel na família. Mas porque família é uma coisa íntima, né? É uma coisa nossa, é uma coisa da porta para dentro, a gente limita o acesso. Então é um lugar também, vamos dizer assim, dado ao relaxamento. É um lugar que a gente não vai ser supervisionado. Então, a gente fica mais tendencioso a ser relaxado. Um dia Deus falou isso comigo e foi forte, é interessante, mas você diz, graças a Deus que foi com o pastor que Deus falou isso. Você recebe só como experiência dos irmãos mais novos. O Senhor falou comigo, eu suporto a sua vida pública, mas eu lhe galardoo pela sua vida secreta. Deus estava dizendo, eu entendo quando você se esforça para acertar em público. Normalmente, quando nós vamos lidar publicamente, depois do portão da nossa casa, nos vestimos melhor, falamos melhor. Você está comigo? O timbre da voz, a tonalidade, a forma de tratar. Eu gosto de brincar, fui pastor, né, diretamente da igreja local, 22 anos. E não tive muitos problemas de contendas de casais na igreja, publicamente. Normalmente os tratamentos nos impressionam, porque é amado, amada, filhinho, né, filhinha. A gente trata assim, porque a gente não expõe, não quer expor esse lado ainda não tratado, não alcançado, esse lado fraco. Nos vestimos bem, né? Procuramos falar bem. Por trás disso tem uma necessidade de ser aceito. E a gente se esforça para aceitar. Então a nossa vida pública, ela ganha uma motivação que nos faz agir melhor. Você entende isso? A nossa vida pública, ela ganha uma motivação que nos faz agir melhor. Mas o que Deus estava me chamando a atenção, eu aceito isso. Eu não estou irado com você, eu não estou achando que você é um hipócrita, aparentando. Eu entendo, né, e aceito isso. Mas eu vou lhe galardoar por aquilo que você é no secreto. Por aquilo que você é quando não tem ninguém vendo. Quando a motivação de acerto não é ser aceito pelas pessoas, mas é responder a Deus, é agradar a Deus. Você está comigo, irmãos? Jesus disse isso mais ou menos assim, quando você for dar a tua oferta, cuidado para você não fazer isso com o fim de ser visto. Porque Deus que vê
em secreto, Ele te recompensará. Então, a vida familiar está no campo do secreto. E se a gente for relaxado nesse temor a Deus, é um campo que nós relaxamos. Então, há muito disso, pelo menos por onde eu tenho assistido com mais frequência, de pessoas negligenciar a família e tentar superar essa negligência com uma super dedicação à igreja, achando que está tudo bem. Mas Deus tem um olhar, né, para a família como a base da nossa atuação ministerial primeira. É por isso que eu coloquei aqui, o nosso papel na família também é um serviço a Deus. Não pense que você só serve a Deus quando está no departamento da igreja. Quando você está desempenhando bem o seu papel na família, você está servindo a Deus. Diga comigo, o meu papel na família também é um serviço a Deus. Como a gente faz na igreja? Aqueles que já têm uma vivência, né, de estar escalado, de estar com uma responsabilidade. A gente, eita, eu estou escalado hoje, preciso chegar na hora. Preciso ir com a roupa adequada. Disseram que é todo mundo de preto hoje. Você trabalha, você tem uma dedicação. Você está comigo? Você tem um planejamento, você tem uma construção para responder a esse compromisso de agradar, de satisfazer, de chegar na hora, de organizar de forma que o seu líder disse, ficou bom demais, e a gente vive, e isso dá aquela tranquilidade. Deus deve estar muito satisfeito comigo, porque eu estou servindo a Ele. Mas muitas vezes na família, a gente faz de qualquer jeito, trata de qualquer jeito. O nosso papel na família também é um serviço a Deus. Olha como é interessante, quando Deus quer levantar alguém para uma continuidade do seu crescimento, Deus manda olhar como ele é na família, se ele é bom, se ele desempenha bem o seu papel na família. Então seria uma contradição, que família não é importante, e quando chega na hora da gente ser aprovado, isso entra no critério de avaliação. Então, se entra no critério de avaliação, é porque isso é importante aos olhos de Deus. Desempenhar bem o nosso papel na família diz para Deus que a gente está sério para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes essa é a razão porque nós não desenvolvemos. Porque a gente trabalha a nossa dedicação pública na igreja, mas não trabalha essa parte íntima, privada que é a família, em desempenhar o seu papel sem ser faltoso. A Bíblia descreve, né, essa responsabilidade dos papéis que cada um tem na família. O marido, amar a esposa, e nesse ponto de amar vai se estender, né, vários tópicos que pode se apontar. O que é amar a esposa? Fala para a esposa, respeite o marido. Então, nesse campo do respeito, tem uma ampla, né, alcance em diversas formas de se comportar. Fala para os pais serem justos para com os filhos, né, criando, né, debaixo de um acompanhamento de disciplina. Fala para os filhos honrar os pais. Então, os papéis estão lá estabelecidos. E se a gente se levanta para honrar a Deus nesse ambiente íntimo, né, da família, isso vai se propagar para um alcance, né, uma repercussão do agir de Deus. É interessante que a Bíblia diz, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Isso era uma palavra, né, de Deus para aquele carcereiro. Mas isso diz respeito também ao princípio que Deus utiliza. Porque sempre quando Deus lida com uma pessoa, Deus leva em conta a sua família. Diga comigo, quando Deus lida com uma pessoa,
Deus leva em conta a sua família. Não foi assim com Raabe, né? Quem foi que acertou? Quem teve uma atitude piedosa? Raabe. O que Deus disse para ela? Pega a tua família e coloca dentro da tua casa. E todo muro vai ruir, vai cair, mas a tua casa vai ser preservada e todos os que estiver dentro dela. Então Deus tem um compromisso com a família. Agora, qual é a informação que eu quero trazer com isso? Não importa qual é o papel ou a posição que você representa na sua família, você pode ser um canal para trazer Deus, para abençoar essa família. Às vezes nós pensamos, minha família é um desastre, meu pai e minha mãe não tomam posição. Mas você, como filho, pode tomar a posição que vai trazer Deus. Raabe não era mãe, ela era filha e irmã. Mas pela piedade dela, pela consagração dela, colocou toda a família em salvação. Você, como filho, pode abrir a porta para Deus ter legalidade de agir com salvação na tua família. Se você é pai, né, como Noé, que foi o cabeça, que administrou aquela instrução de Deus, Deus não diz, tu que foi fiel. Não, tu e tua casa. Quem era a casa? Tu, tua esposa, teus filhos, e no caso lá, as noras. Isso é família, isso é a forma que Deus vê. E Ele tem propósito, né, de alcançar, de abençoar a família. Deus tem em vista. Queria que você lesse comigo. Aleluia. Estamos falando sobre restauração, mas queria te apontar alguma coisa. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz... Deus está falando com Abraão, o que nós chamamos o pai da fé, aquele que deu origem a um relacionamento com Deus, que reflete até os dias de hoje. E ele diz no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Diga, envolve a minha. Em que posição Deus quer tua família? Diga, bendita. Por Deus, tua família é abençoada. Amém? Deus tem planos da tua família ser bendita. Há promessa da parte de Deus para a tua família ser bendita. Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Esse era o alvo de Deus. Ele começou com aquele homem, dizendo, olha, sai da tua terra, tenha cuidado em observar isso, porque se tudo correr bem nessa tua dedicação, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Eu não sei quanto a você, nós estamos evangelizados sobre essa informação, tanto é que você está aqui. Você veio aqui por causa de um anúncio sobre Deus, sobre igreja, sobre palavra. Não é isso? Então, de alguma forma, você foi alcançado por essa informação. Deus tem um propósito na minha vida, na minha família. Por Deus, tua família é abençoada. Há outro texto também em Efésios, capítulo 3, versículo 14, que traz outra informação preciosa. Paulo, orando, ele disse, eu me coloco de joelhos diante do Pai de toda a família. Diga, Deus é o pai da minha família. Amém? Não importa quem você é, o que você fez. Deus é o pai da tua família. Família é um projeto divino. O diabo encontra formas de machucar pessoas, muitas vezes questionando a forma que foi concebido, né? Muitas vezes questionando as alianças que foram feitas, né, nos casamentos, a forma como começou, e ele quer, se ele puder gerar essa marca, dizendo, olha, tua família é amaldiçoada, porque
Você é fruto, né, de uma família desajustada. Você veio fora de um casamento. E com essas mentiras, ele faz pessoas dar um passo atrás, dizendo, eu não tenho uma perspectiva de família. Mentira. Se você foi concebido, eu te digo, é obra de Deus, porque a concepção ela é divina. O diabo não tem parte nisso. Você está comigo? O diabo não tem parte nisso. E uma vez que você veio a este mundo, você veio da forma de Deus. Você é resultado do plano de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus. Então, quero que você se levante com essa perspectiva. A esperança para a minha vida, a esperança para a minha família. Deus é o Pai da tua família. Amém? Agora, como Pai, é aí que a gente vai entender um pouquinho. Como Pai, não pode ser só nominal. Deus é meu Pai. Não, um pai, ele tem liberdade, né, de interferir, de corrigir, né, de educar. Às vezes nós nomeamos Deus Pai, mas nós não nos relacionamos ao ponto de querer ouvir as instruções de Deus. Quando Deus quer chamar a nossa atenção, Ele diz, filho meu, atenta para o que eu digo, né? Atenta para as minhas palavras, porque elas são vidas. São vida para os que acham. Saúde para o corpo. Então Deus tem uma expectativa que a gente dê legalidade a esse relacionamento. Deus é o pai de toda a família, então Deus tem o que dizer na tua família. A gente não pode só existir e continuar fazendo essa... Lá a gente chama esse arroz com feijão, né, que é a coisa básica. E achar que vai dar certo. Não, se Deus é o Pai, Ele tem o que dizer sobre esse assunto. Ele deve ter autoridade, Ele deve ter autonomia, Ele deve ser alguém a ser respeitado, a ser ouvido, a ser considerado. Você está comigo? Então, muitas vezes, a paternidade de Deus não está abençoando a nossa família, porque a gente proclamou uma liberdade à parte de Deus. A gente faz do nosso jeito. A gente faz como a gente entende. E isso tem trazido muito relaxamento nos papéis da família. Maridos que não desempenham o seu papel de forma completa, debaixo de uma instrução divina. Um anjo não tem que aparecer para você, nós já temos a palavra. E se nós acreditamos que a palavra é de Deus, e eu te digo, irmãos, se esforça para colocar isso como uma meta. Você precisa lidar com toda dúvida, com todo questionamento. Eu tomei uma decisão na vida e tem me ajudado muito. Qual foi a decisão? Eu sou crente. E se eu fiz essa opção de ser crente, a verdade para mim é a palavra de Deus. Tem pessoas que ainda estão com 10% de possibilidade, supervisionando a Bíblia para saber se ela é a verdade mesmo. Ei, sai desse papel. Deus não te colocou no papel de supervisão da palavra de Deus. Ou você aceita, ou você vai ter uma margem para a dúvida. Então... Deus é santo velho, né? Deus faz tempo que está no exercício da sua função. Tempo suficiente que prova a sua fidelidade. Deus não está sob questionamento. Amém? Ninguém está fazendo uma inspeção. Não, Deus tem provado pelo tempo, a palavra tem sido provada pelo tempo, ela é a verdade. Então eu estou fechado. Ah, pastor, surgiu um assunto novo, apareceu umas coisas, está questionando a palavra. Eu não sou supervisão da palavra de Deus. Eu estou embaixo da palavra. Eu elegi a palavra de Deus como verdade. Então essa fala, eu sou o que a Bíblia diz, eu posso o que a Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz, está fechado. Eu não estou aberto para a dúvida. Deus é o que a Bíblia diz. Deus pode o que a Bíblia diz. E Deus tem o que a Bíblia diz.
Quando a gente se fecha na palavra, no sentido, a palavra é a verdade, isso não é uma expressão minha, você sabe que Jesus disse isso. Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. Então, se ela é a verdade, ela não deve ser questionada. Ela deve ser acolhida, ela deve ser obedecida. Ah, Deus disse, mas... Não. Se Deus disse, só existe uma resposta a gente dar. Amém. Né? Honrar o que Deus disse, se sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra de Deus. Então muitas vezes nós deixamos de honrar essa paternidade de Deus, é por isso que os benefícios dela não nos alcançam. Presta atenção. A Bíblia diz, a quem nós servimos é deste que nós nos tornamos servos. Ou, noutras palavras, é deste que a gente recebe salário. Amém? A quem nós obedecemos. A quem nós obedecemos é deste que vem o nosso salário. A quem nós estamos obedecendo na vida? E o assunto aqui é família. A quem nós estamos obedecendo? Deus tem instruções sobre os nossos papéis. Marido, ame a sua esposa. E no amor tem um leque, né, de expressões, atuações, comportamentos vinculado a esse compromisso no amar. Mulheres, respeite os seus maridos. Então tem aí, vamos nos determos nesse ponto. Essa é a palavra de Deus, essa é a instrução de Deus. Mas no meu papel de marido, eu deixo de lado essa instrução e eu passo a agir debaixo dessa mentalidade. Ela não merece isso, não. Fica comigo, irmãos. Eu não sei se o diabo do Nordeste é o mesmo aqui do Sul. Amém? Mas eles têm algumas formas de atuação que a gente precisa descobrir. Eu tenho percebido, principalmente nesse assunto família, tem um demônio que tem ocupado essa função de personal. Amém? Você sabe que um personal trainer é um auxílio pessoal que você tem. É alguém que se propõe a te atender de forma pessoal, exclusiva. Se você tem um personal trainer, ele vai te ajudar nos treinamentos, orientando diretamente, acompanhando de forma particular você. Tem um demônio que quer te acompanhar de forma particular. Amém? Com instruções sobre a vida. Talvez você diga, está amarrado, pastor. Vou te fazer entender para ver se essa voz tem chegado a você. Quem aqui, debaixo de uma realidade que você vive na sua família, no curso do dia, não foi ajudado por uma lembrança que você pensa que é você mesmo, mas do nada surge aquela ideia. Viu como ela te tratou? Isso não é certo, não. Amém? Isso não é certo, não. Se eu fosse você, se ele tratar assim de novo, eu dizia isso e isso. Quem já teve essa ajuda? Amém? Eu dizia isso e isso. Pelo que está sendo orientado, você já sabe que não é de Deus. Não é um anjo, não é o Espírito Santo. Aquelas instruções têm o propósito de trazer contenda. E ele diz mais, quando você disser, aí você vai ver que você vai calar e você vai ficar na vantagem. Não é assim? Alguém tem tido esse serviço grátis? Essa assistência desse personal demo? Amém? Estão comigo? Que vem, se apresenta. E não é só no casamento, mas o nosso assunto é no casamento. Aquele conselheiro, né? Viu o que fez? Tu vai chegar em casa. Vai estar assim a situação. Aí tu diz isso e isso. Amém? Aí a gente, como um bobo, pensa que é você mesmo, não reconhece esse personagem.
aí essas falas, isso e isso, é o motivo de gerar uma contenda, uma discussão, um desgaste. O que eu tenho feito? Eu tenho examinado aquele conselho pela palavra e sido rápido como Jesus. Transforma essas pedras em pães. Olha o personal demo tentando ajudar Jesus. Foi o que Jesus fez? Está escrito, ou seja, não condiz com a palavra. Se aquilo que a gente é influenciado a fazer e dizer não condiz com a palavra, tenha um versículo da Bíblia para resistir àquilo. Você está comigo, gente? Às vezes o nosso lar está com uma condição do inferno, né, de mal-estar, de desgaste, de pressão, de incômodo, de tristeza, por causa de quem nós estamos obedecendo. A quem você obedece é deste que você recebe salário. Então, se nós obedecemos instruções que não são de Deus, você está liberando morte na sua família. É por isso que tem pessoas que não têm prazer na convivência familiar. Tem pessoas que se esforçam para estar o maior tempo fora, ou em trabalho, ou em distrações paralelas, mas nunca em família. Porque os desgastes têm gerado esse ambiente infernal. Isso pode ser o salário que está vindo por quem está sendo obedecido. Amém? Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa, no ato de amar, está tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não sei sobre você, se você já tem esse entendimento. Às vezes, a Bíblia mal interpretada faz com que a gente tenha pontos de vista, né, até de repúdio à Bíblia. E nesse caso aqui, principalmente as mulheres. Efésios, quando vai detalhar um pouco os papéis, diz: marido ame sua esposa. E continua dizendo: como Cristo ama a igreja, que se entregou por ela. Olha o contexto de ser cabeça. O marido é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da esposa. O que é ser cabeça? É ser um manda-chuva? O que é ser cabeça? É estar na posição privilegiada, que manda, me dá isso, faz aquilo, traz aquilo. Não, quando a gente vai ver o que a Bíblia dá como referência, assim como Jesus foi para a igreja. Jesus foi para a igreja mais salvador do que aproveitador. Você está comigo? Ser cabeça tem a missão de proteger e suprir. E quando a parte submissa não consegue acertar, você sofre o dano. Na estrutura de ser cabeça está a capacidade de sofrer o dano para proteger. Isso é ser cabeça. Agora, quem não gostaria de ser submissa a um marido assim? Né, que sofre o dano. Mas o diabo tem deturpado a mentalidade. Submissão é inferioridade, submissão é ser tapete, é estar embaixo. Quando Deus colocou a submissão como um lugar de privilégio. Por isso, mulheres, quando você ouvir a Bíblia dizendo: mulheres, sede submissas a seus maridos, não diga isso é uma desgraça, diga que bênção. Porque submissão é um lugar abaixo para ser protegido e suprido. Você está comigo? É um lugar abaixo para ser protegido e suprido. Eu falava recentemente, e talvez esse exemplo sirva aqui. Eu estou construindo e tudo na minha cabeça agora é material de construção. A gente esteve ali comprando algumas coisas e só é coisa da casa. Imagine um papel de parede. Um papel de parede, ele é lindo, ele é delicado, ele expressa beleza. Mas ele serviria para ser teto? Não, ele não serviria para ser teto. Um papel de parede dizendo: eu não quero estar embaixo. Amém? Eu te pergunto, é sabedoria ou tolice? Eu não quero estar embaixo, eu quero ser telhado. Ele não vai aguentar muito tempo como telhado, porque ele não foi feito com a estrutura para ser telhado.
Então, o melhor lugar para um papel de parede é embaixo do teto, para ser protegido e suprido. Ele vai expressar sua beleza por mais tempo e vai desempenhar melhor sua função. Porque como teto, nem visto ele vai ser. Então, se você tem uma mulher do seu lado, olha para ela assim e diga, você está na vantagem. Amém? Amém. Ser submissa é um lugar abaixo para ser protegida e suprida. Gosto de dar outro exemplo. Eu não sou doutor no conhecimento sobre isso, mas só as informações básicas. As pérolas é uma joia muito bonita, rara, cara, preciosa. De onde vêm as pérolas? As ostras, né? É bonita a história da formação de uma pérola. Sabe que o resultado de uma pérola é uma ferida? A ostra, ela é ferida e ela libera uma proteção para aquilo que vai exatamente gerando a estrutura da pérola. Mas não é esse o meu assunto. A pérola, ela é desenvolvida no interior da ostra. Agora eu te pergunto, você já viu pessoas com ostra no pescoço? Já viu? Comprei uma ostra. Não. Não, ostra ninguém ostenta em apresentar. Porque ela foi usada como estrutura para proteger a pérola. É melhor ser ostra ou pérola? A ostra vai para como é que chama? Os arrecifes, corais, aquela estrutura, sofre as pancadas, tanto é que é muito grosseira a parte de fora, né, de uma ostra. Qual é o objetivo? Proteger minha pérola. Na minha pérola ninguém toque. Se você tem um homem do seu lado, diga assim, como vai, ostra? Você ainda quer trocar de papel? Mulheres, Deus não te diminuiu, essa é mentira de Satanás. Deus não organizou o casamento com lugar de humilhação. Deus organizou de forma justa, de forma abençoadora. E estar embaixo é um lugar para ser protegido e suprido, não para ser humilhado. Agora o diabo tem deturpado as pessoas no desempenho dos seus papéis. Então o marido, por não entender, ele pensa que ser cabeça é estar num lugar que dá direito de ser ditador, de gritar, de dar as regras, de exigir, quando na Bíblia apresenta um modelo de alguém que se esforça para proteger e suprir, e quando tem que sofrer o dano, quem sofre sou eu. Se fizéssemos assim, homens, com os nossos filhos e cônjuges, esse povo era mais animado para estar em submissão e honra. Mas muitas vezes usamos o nosso papel de forma deturpada e tem machucado a imagem no casamento. Muitas pessoas contra o casamento por causa dessa deturpação. Os papéis não foram bem feitos. Então hoje se celebra estar solteiro. Hoje se celebra ter um relacionamento sexual sem vínculo familiar. Aí parece ser bom, parece ser certo, mas fica comigo. Um dia vai ser visto a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Família é um projeto divino para satisfação o tempo todo. Como tem sido bom lutar pela minha família. 27 anos, não somos perfeitos, erramos em diversas áreas. Machuquei meu casamento por excesso de atividades, deixando em segundo plano, por não ter esse entendimento que meu papel na família também é um serviço a Deus. Me dediquei extremamente, né, à minha atividade na igreja. Eu lembro, conto esse detalhe, né, de estar tão ativo, tão mergulhado. Se tirasse meu sangue e fizesse um exame, eu era quase anjo. Amém? Tamanho era minha dedicação na igreja. E eu lembro que às vezes Jane ligava e dizia, João, tu não vem almoçar não?
como almoçar, Jane? Almoçar como? Vou não, almoçar aí com os meninos, eu não posso não. Estou aqui sendo consumido pela obra. Você está comigo? Aí um dia, na época da construção, lá em Campina Grande, eu saí do gabinete e fui ver os trabalhadores debaixo de uma ansiedade, né, por causa dos compromissos que devia honrar, inclusive de datas. E eu lembro que fiquei tonto. E lá no Nordeste a gente diz assim, um escurecimento de vista. Amém? Não é isso? Tive um escurecimento de vista. O que quer dizer? Um passamento. É uma palavra do Ceará agora. Uma sensação de desmaio. Procurei uma cadeira, sentei. Aí disse, não, é porque eu me levantei de ímpeto, isso não é nada não. Me levantei de novo, mesma coisa. Deixei o destino que eu ia, saí bem devagarzinho, voltei para o gabinete e fiz essa oração. Eu disse assim, Senhor, você vai deixar eu morrer? Amém? Porque até esse dia eu não contava com a possibilidade de morrer, não. Quase anjo. Amém? Você vai deixar eu morrer? E lembro que chorei um pouco. E Deus alcançou a minha atenção e Ele deu essa palavra. Ele disse, você está andando em vaidade. Você está se estribando no seu próprio entendimento. Aí agora piorou. Morrendo e nem agradando a Deus eu estava. Porque quando você morre pela causa, pelo menos isso. Pensando que Deus estava me aplaudindo, dizendo, ô menino dedicado. Deus estava vendo um excesso que estava mais ligado a uma conquista pessoal do que mesmo uma obra a Deus. Às vezes a gente fica tão obstinado em algo que a gente acredita ser nossa responsabilidade, que negligencia outras áreas, deixando de desempenhar bem o papel. Isso pode ser vida religiosa, pode ser vida profissional, cada coisa tem o seu lugar, meu amado. É por isso que quando a gente diz que Deus é o pai de toda a família, a gente também está dizendo que Ele tem liberdade de interferir nas instruções. Eu não posso viver a parte das orientações que Deus dá e ainda Deus ter o exercício da paternidade. A quem nós obedecemos é deste que vem o nosso salário. Muitas vezes estamos sofrendo, né, fraqueza em determinadas situações, porque quem está nos pagando não é Deus, porque a quem nós estamos obedecendo naquela área também não é Deus. É importante a gente entender o que a Bíblia tem a dizer no desempenho dos papéis. Então, o marido ama a sua esposa. Ser cabeça é ter mesmo essa disposição de ficar com a parte pesada. A gente tem estrutura. Por que o corpo do homem é diferente da mulher? Essa mentalidade que está apresentada aí pelo mundo, direitos iguais, isso é prejuízo à mulher. Não quero direitos iguais não, porque o seu direito é superior. Amém? Você está num lugar para ser protegida e suprida. E que a ostra que se vire. Amém? Mas a graça para a gente ser. O corpo do homem é diferente, ou não? A gente tem mais pelo. Janaína é quem fala bem sobre esses assuntos. Tem mais músculo. Pelo menos era para ter, né? Está comigo? Por que essa diferença física? De mais resistência, de mais forte? Para desempenhar o papel. A Bíblia diz a mulher como vaso mais frágil, não fraco. Eu não queria minha mulher com estrutura de homem. Eu quero que ela seja bela mesmo. Menos pelo, uma pele mais que requer cremes. Amém. Amém. Vaso mais frágil. Essa posição mesmo para ser protegida e suprida. Quando nós entendemos isso e desempenhamos, o salário vai vir de Deus como o Pai, que vai suprir, que vai abençoar, que vai satisfazer. Não tem coisa melhor, gente,
do nosso lar ser o lugar mais desejado. E se você é rico, não importa o que você vai comer, porque não é a qualidade da comida. Eu já vi banquetes abandonados por causa da amargura dos personagens. Pessoas que não têm apetite para comer manjares por causa de brigas e discussões, por falta de amizade e relacionamento. Uma fala fora de lugar na mesa compromete todo o ambiente. Lá no Nordeste a gente diz assim, eu prefiro uma farofa de ovo, que é a coisa mais comum, mais básica. Mas em família, em unidade, em paz. Caviar enche, farofa de ovo enche do mesmo jeito. Amém? Qual é a diferença de você ficar saciado com uma comida bem exótica aí que você queira dizer? Sacia do mesmo jeito. Quer mais? Não quer mais não. Farinha com ovo, quer mais? Quer mais não. Estou satisfeito. Alimenta. Agora, quando não tem paz, quando não tem a bênção no relacionamento, é aquele lugar que não é desejado. Ei, a minha palavra hoje é sobre restauração. Não importa como você se encontre, talvez você está dizendo, pastor, você chegou tarde. Essa palavra não serve mais para mim. Eu quero ir para a conclusão, apontando algumas coisas. Primeiro, lembrando a você, teve uma situação, né, de um homem, eu sempre uso, Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um homem que se perdeu no caminho. Ele trilhou um caminho errado. Ele agiu, né, com base na desonestidade, na injustiça. E isso poderia ter determinado que o fim dele já estava sentenciado, mas ele encontrou Jesus. Diga glória a Deus. Ele encontrou Jesus. De alguma forma, ele fez parte de um evento, conferência de família, meio retraído, talvez com esse pensamento, não é para mim. Não é para mim. Mas lá estava Jesus, dizendo, Zaqueu, desce depressa, me convém pousar na tua casa. Olha que presente. Ele pensando, não é para mim, eu não sou digno, eu não mereço, eu já errei muito. Está Jesus bem pertinho dizendo, desce depressa, me convém pousar na tua casa. Talvez seja a realidade de pessoas aqui. Se considerando distante, não é para mim, mas a palavra do Senhor está dizendo, desce depressa, me convém pousar na tua casa. Aí o que Jesus fez com aquele homem tão distante no cumprimento de princípios, desonesto, injusto, ladrão. Fica comigo, estou terminando. Quando Jesus disse, me convém pousar na tua casa, e houve uma demonstração do céu, o céu te aceita, Zaqueu. O céu te aceita, Zaqueu. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu resolvo. E é o que você precisa fazer na condição que você está aqui hoje à noite. Uma decisão aqui dentro de... Tenho negligenciado, tenho defraudado a minha família, tenho defraudado a minha família no desempenho do meu papel. Talvez maridos estejam dizendo, eu tenho defraudado a minha esposa, em não ser esse cabeça responsável, desempenhei errado o meu papel. Talvez mulheres estejam dizendo, eu defraudei, não respeitando, não honrando, não sabendo o meu lugar na família. Eu defraudei. Mas naquele momento da oportunidade ele disse, eu resolvo. Olha que coisa bonita. Ele disse, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, a partir de hoje eu me levanto para agir diferente, para fazer diferente, para falar diferente, para responder diferente. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou pegar metade, diga metade, do meu direito. Eu vou pegar metade das minhas posses e eu vou dar. Ei, para os relacionamentos se ajustarem, a gente tem que soltar a corda da competição. Você tem que estar disposto a dizer assim, eu vou dar metade.
eu vou dar metade, eu vou honrar, eu vou respeitar, eu vou entender o direito do outro lado. Muitas vezes no relacionamento conjugal é o respeito mesmo à pessoa, o cônjuge. É uma pessoa, ela tem direito à metade da fala, à metade dos posicionamentos, à metade do diálogo, à metade. Não é uma coisa 85%, 15%, não, metade. Eu abro mão, eu dou a metade. E se eu defraudei, eu vou recompensar. Com os filhos também. Ah, filho é filho. Não, dê a metade para eles. Somos abençoados. Sem Deus a gente não teria conseguido o que temos no que diz respeito à criação dos filhos. Nossos filhos têm dado muita alegria para a gente. Mas na criação, a gente sempre reconheceu eles como pessoas que mereciam a metade do respeito, da atenção, da fala. Às vezes eles têm razão no que falam. Pais que não escutam os filhos, está defraudando. Eles precisam falar. Às vezes a forma como a gente está apresentando não é a realidade. Mas painho, tem esse lado, escute. Isso não quer dizer que você vai dizer amém ou seguir o que ele diz, mas seja justo, escute. Quando os seus filhos sabem que você é justo, fica fácil a obediência para eles. Às vezes eu digo alguma coisa para Isabel, que é a mais nova, e eu digo uma coisa: se você fizer isso, vai ter isso e isso. Ela diz: eu vou ter mesmo. Eu volto para ela e pergunto: quantas vezes eu menti para você? Quantas vezes eu menti para você? Diga: dá o que é justo. Quem está disposto aqui a essa resolução? Eu resolvo. Eu vou levar a sério meu papel na família, porque meu papel na família também é um serviço a Deus. Você pode repetir isso comigo? Feche os seus olhos. Janaína, vem aqui. Faz essa declaração. Meu papel na família também é um serviço a Deus. Você pode orar? Amém. Se você está perto do seu cônjuge, se você não tem cônjuge, você tem Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, porque você é o nosso norte, você é o nosso guia. Tua palavra diz que o Espírito era um Espírito de conselho. Você nos ama, por isso você nos dá conselho. Te agradecemos pelos conselhos que o Teu Espírito confirma dentro do nosso coração, porque você sabe a necessidade que cada um de nós tem nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que os nossos olhos possam ver, que os nossos espíritos possam ouvir o que o Espírito diz à igreja. Que o nosso coração ceda, nós precisamos ceder para você. Nós te agradecemos, Senhor, porque não estamos numa queda de braços, não estamos no ringue, estamos na família, estamos em paz. Que saibamos suportar uns aos outros em amor, que saibamos ceder uns para os outros em amor, que saibamos entender que às vezes perdendo é que se ganha, que saibamos compreender, Pai. E em cada situação pensemos o que Jesus faria se fosse Ele nesse lugar. Seja como marido, seja como esposa, seja como filhos para os pais, como pais para os filhos, como sogras, noras, genros. Senhor, nos ajuda a sermos o melhor que pudermos ser uns para os outros. Porque esse formato de família só existe aqui embaixo. Lá em cima nem casarão, nem se darão em casamento. Mas o que somos aqui, só aqui é que somos. Então nos ajuda a fazer essa etapa da nossa eterna existência da melhor forma que pudermos. Seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Se você está em família aí, seu cônjuge, dê a mão. Se tiver seus filhos, deixa perto. E quero que você faça essa declaração um para o outro. Eu vou me esforçar para desempenhar o meu papel na família. Amém?
Deus. Vamos cantar? Vamos celebrar esse bem de Deus. Oh, Pai, obrigado pela nossa família. Nós amamos a família. Obrigado, Senhor. Vamos cantar, pode começar. Aleluia. Seja assim, Senhor. Seja assim. Oh, aleluia. Seja assim. Eu te abençoo. Eu declaro paz na sua casa. Eu declaro paz na sua família. Senhor, você acolhendo a disposição do coração, eu resolvo. Homens se levantando e declarando, eu resolvo. Mulheres se levantando e declarando, eu resolvo. Pais sendo levantados nesta noite, eu resolvo. Filhos expressando, eu resolvo. Em nome de Jesus. Declaramos paz nestas casas. Famílias benditas. Famílias abençoadas.